Agora, o que que o Supremo vai fazer? Porque eles têm um pepino gigantesco na mão agora, né? Que é o processo do Lula. E o processo do Lula está politizado e sendo discutido por um tribunal que pensa politicamente também, que não pensa só juridicamente. Eu gostaria de saber se você pode me dizer qual é a sua expectativa com relação a essas sentenças. Algumas delas, a do Sítio, por exemplo, foi exarada por uma juíza que atuou como juiz de julgamento, como se o Moro tivesse sido juiz de instrução ou promotor ali naquela ação, e depois chega a Gabriela Hart lá, que é aquela juíza do Ctrl-C, Ctrl-V, e exara a sentença. Portanto, o ato final, quer dizer, o algoz do Lula foi a Gabriela Hart, embora a instrução toda do processo tenha ocorrido sobre o Moro. E agora? Um processo podre, venenoso, pode produzir uma sentença válida? Olha, bem, primeiro vamos discutir o caso do Lula, depois o que eu acho que deveria ser em relação à Lava Jato, depois o que eu acho que vai acontecer. Vamos dizer, são 3 etapas da resposta. Em relação ao caso do Lula, deveria ser anulado, não sei o que vai acontecer, mas o que deveria ser, né, o que deve ser, é que deveria ser anulado todos os casos em que Moro atuou e os procuradores atuaram. Ninguém está falando nisso. Procurador exerce uma função pública, não é uma função privada de acusação. As pessoas esquecem isso. Ele não é um advogado de acusação. Procurador da República, promotor de justiça, não exerce função privada de acusação. Exerce uma função pública, né, de defesa de certos interesses sociais e de aplicação da lei, de ser um defensor da lei, né? Portanto, nós temos que entender que o procurador tem que agir de forma técnica, não de forma política ideológica. E o que se observa naquelas conversas de WhatsApp, não é WhatsApp, é um outro nome que se tem, aquele... Telegram, é que eles agiram de forma absolutamente político-partidária, antipetista. Só o fato de ser antipetista e de atuar dessa forma já denuncia uma postura político-partidária, porque você não pode nem ser a favor de um partido, nem anti um partido. Isso é política partidária. Ah, não é político partidário porque eu não sou de partido nenhum. Não. Quando você é contra um determinado partido, é uma postura partidária também, ideológica. Claro. Não é permitido agir a um agente da justiça, né? Quer dizer, então Lula tem direito a ser acusado por procuradores técnicos e não por agentes políticos, ideológicos, como foi, e tem direito a ser julgado por um juiz imparcial. Ele tem direito, em suma, a um julgamento justo, artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos dos Direitos Humanos. Ele tem direito a ser tratado como um ser humano, é só isso que ele está reivindicando. Então, nesse sentido, ele tem direito a que sejam anulados o caso agora que está em questão, que é o caso do Triplex, e depois os outros casos em que os procuradores de Moro participaram. O fato do Moro não ter sido o juiz que deu a sentença, mas ele participou da instrução, é nulo do mesmo jeito. O processo judicial é o que a gente chama de um iter de atos, onde a validade do ato anterior condiciona a validade do ato posterior, ou seja, a sentença só é válida se forem válidos as audiências, os atos anteriores. Como o Moro participou da chamada instrução, ou seja, dos atos anteriores à sentença, a sentença só é válida se forem válidos os atos anteriores. Como o Moro participou dos atos anteriores, eles não são válidos, então a sentença da Hartz não é válida também. E isso é óbvio, isso é uma coisa óbvia no direito. Então eu não vejo como eles querem manter válido o caso do Sítio também, para ser objetivo. Então, a tendência no caso de Lula, se for cumprido minimamente as regras do direito, é você anular os casos dele, né? E eu acho que mais, viu, o impacto na operação dessas... Porque o que a gente tem que entender? A forma de obtenção dessas mensagens pode ter sido ilícita. Eu não sei, eu não conheço o caso e tem várias hipóteses que eu posso imaginar que tornariam lícita a forma de obtenção. A gente pode discutir isso se você quiser, Panuso. Mas, vamos dizer, em princípio, me parece que a forma de obtenção foi ilícita. Então, essas provas não podem ser utilizadas para condenar alguém, né? Você está falando de quais provas? Das delações premiadas ou das provas do hackeamento das mensagens? Não, do hackeamento. Das delações... do hackeamento. Pelo hackeamento. Elas não podem ser utilizadas porque elas foram obtidas por hackeamento, que é um mecanismo ilícito de se obter informações. É um mecanismo contra a lei, né? Então, porque vulnera a intimidade.
Então, esse tipo de prova não pode ser usado, diz a Constituição, para condenar alguém, para punir alguém, mas pode ser usado em favor de réus. Para defesa. Claro, o exemplo é claro. Por exemplo, eu estou aqui papeando com o Panúzio, por telefone, alguém nos intercepta, né? E uma quarta pessoa está sendo acusada de ter matado o Panúzio. Aí a prova de que eu estou vivo é a ligação. A prova que ele está vivo é essa ligação interceptada. Não vai poder ser usada em favor do réu que está sendo acusado de ter matado ele. Deixa o sujeito para a cadeia por um réu vivo, por uma vítima viva? Claro que não, né? Então, em favor do réu, esse tipo de prova pode ser utilizado. Isso pensa a imensa maior parte, mas sim, toda, praticamente, doutrina nacional e internacional. Isso não é nada novo no direito, né? Então, você poder utilizar em favor do Lula esse tipo, e dos outros réus da Lava Jato, e aí que é importante, Panúzio, dos outros investigados e réus, é algo, me parece, pacífico. Então, isso, para mim, na Lava Jato, isso, se fosse para cumprir a ordem jurídica, é uma revolução. Eu acho que o Paraná, francamente, o Paraná não deve julgar Lula. Primeiro, por uma regra de competência formal. Segundo, se a regra de competência formal fosse do Paraná, há que se reconhecer que o princípio constitucional do juiz imparcial deve preponderar. E ali não tem ninguém imparcial para julgar ele ou para acusá-lo. Deve-se retirar o caso do Paraná e levar para outro canto, né? E do TRF3, né? Já está absolutamente contaminado, TRF4, toda essa linhagem. TRF4. Nós precisamos produzir um julgamento justo, né? Já interferiu na democracia brasileira esse assunto. A eleição de 2018 não foi uma eleição plenamente livre. Lula foi condenado num processo fraudulento. É uma fraude o que foi feito contra ele. É muito grave o que foi feito. Fosse ele qualquer ser humano, mas ele não é qualquer ser humano também, nós temos que entender isso. É óbvio que ele é um ser humano como qualquer outro, tem os direitos que todo mundo teria. Só que essa fraude contra ele repercutiu na democracia brasileira. Houve uma intervenção direta na eleição de 2018. O Partido dos Trabalhadores, que era um partido importante à época, e é até hoje, né, mas na época certamente era, não pôde escolher livremente qual o seu candidato. E eu acho assim, não é irrazoável se imaginar que talvez Lula vencer. A diferença entre Haddad e Bolsonaro foi pequena. E convenhamos, Haddad é um candidato de relevo, é um homem com muito valor, etc. Mas era o coronel do exército do PT, não era o general. Talvez com o general o PT ganhasse, a diferença foi pequena. Não é irrazoável você imaginar que o PT ganharia aquela eleição com Lula. Então, não é, quer dizer, houve uma intervenção na democracia, uma intervenção por um processo fraudulento. E vamos ser objetivo aqui, como pagamento, Moro levou o Ministério da Justiça. Isso foi uma operação política